Olá, eu sou o professor Luiz Cláudio e trago para vocês uma aula sobre diplopia na prática do consultório. Nós falaremos de diplopia e seu tratamento. Vamos à aula. Diplopia na prática do consultório. É a visão simultânea de duas imagens. Temos a diplopia binocular, quando esta desaparece ao ocluir um dos olhos. A diplopia pode ser horizontal, vertical e horizontal e também oblíqua. Para que eu tenha diplopia, eu preciso ter desenvolvido uma visão binocular normal na infância, que é o resultado do alinhamento ocular no período de plasticidade neuronal. Isso significa que de 0 até por volta dos 5, 6 anos de idade, esse paciente teve o desenvolvimento normal dos dois olhos e desenvolvimento da visão binocular normal, que é a sensibilização da fóvea de um olho correspondendo à fóvea do outro olho. Já a visão binocular anômala é uma correspondência anormal entre a fóvea de um olho e uma região extrafoveal do outro olho. Isso é uma resposta anômala ao desenvolvimento diante de um estrabismo. Neste caso, além da correspondência anômala, o paciente pode ter outras respostas, como a supressão daquela fóvea do olho desviado e também o desenvolvimento da ambliopia, se essa supressão for prolongada. Necessitamos tratar a ambliopia imediatamente, senão o paciente terá uma sequela com redução da visão naquele olho, redução da acuidade visual naquele olho. Aqui você pode ver a correspondência retiniana normal, onde há a projeção de uma imagem na fóvea de um olho e na fóvea do outro olho, isso fazendo uma correspondência retiniana normal. Já diante de um estrabismo, eu tenho uma correspondência retiniana anômala entre a fóvea de um olho e a região extrafoveal do outro olho. Como temos aqui, diante de um desvio convergente, e já falando um pouco sobre o tratamento. Observe que o prisma deslocará a imagem de uma região extrafoveal para uma região foveal, eliminando a diplopia e, se for no período de plasticidade, eliminando a correspondência anômala. Testes diagnósticos. Teste de cobertura. Essencialmente, o teste de cobertura visa a detecção do estrabismo mediante a oclusão do olho fixador. O olho desviado fará um movimento sacádico para fixar e assim ele se torna na posição primária. Uma vez ocluído, o olho se torna fixador. Eu posso alternar a oclusão e ver o comportamento do outro olho. Ele imediatamente, neste caso, volta a assumir a fixação. Mas também pode ocorrer o contrário, onde a fixação pode se manter no olho estrábico, alternando a fixação. Num caso de estrabismo convergente, eu tenho alternância dessa fixação. Aqui eu tenho um caso de hipertropia do olho esquerdo. Quando eu ocluo o olho direito, eu tenho a adoção da posição primária pelo olho que estava desviado. Para cima, ele volta e desce para assumir a fixação. O que acontece com o olho atrás do oclusor? Ele deve também, partindo da posição primária onde ele estava, descer ou retomar a fixação. Neste caso, ele responde a uma lei sensorial chamada lei de Hering, a lei que rege os movimentos oculares. Uma vez aqui, um novo exemplo, onde eu tenho uma hipertropia associada a uma exotropia. Ao ocluir o olho, ele descerá e fará um movimento para dentro
ou movimento convergente, uma vez que estava em divergência. Aqui, já aplicando um prisma para corrigir a diplopia. Neste caso, eu tenho uma hipertropia esquerda e coloquei um prisma, e durante a oclusão alternada, eu não vejo mais nenhum movimento de refixação. O mesmo ocorre neste caso. Eu tenho um prisma de base externa para corrigir um desvio convergente ou uma esotropia. Fazendo a oclusão alternada, eu não devo ter nenhum movimento. Muitas vezes precisamos adicionar um prisma ao outro prisma quando esse desvio for excessivo, o desvio for muito grande, por exemplo. Neste caso, eu tenho uma exotropia e precisei colocar dois prismas nos dois olhos, uma vez que um desvio grande. Muitas vezes, para medir esse tipo de desvio, eu preciso adicionar um outro prisma ao prisma disponível na caixa de provas. Por exemplo, se eu tiver um desvio de 60, eu só tenho até 50 na caixa de prisma disponível no mercado. Deste modo, eu preciso adicionar um outro prisma no outro olho, e pode ser um prisma de 10 dioptrias para anular esse desvio. Ao fazer a oclusão alternada, eu não tenho nenhum movimento, uma vez que a imagem já está na fóvea de ambos os olhos e o olho não faz nenhum movimento de refixação. Prisma nos dois olhos, de posições diferentes, um de base inferior no olho direito e outro de base superior no esquerdo. A divisão de prismas dessa forma tem uma vantagem de reduzir a espessura na confecção dos óculos. Um prisma de 10 dioptrias, comparado a um de 5, é muito mais espesso, e assim eu consigo reduzir a espessura da montagem. Aqui, prismas voltados um para cima e o outro para dentro. Eu tenho um exemplo aqui de um total de 5 dioptrias, não que eles se somam, por favor, mas aqui eu estou corrigindo uma hipertropia, coincidentemente, de 5 dioptrias e uma esotropia de 5 dioptrias, aqui colocando um prisma de base externa. As duas formas que eu posso adotar também, sendo que ao mudar a posição do prisma, eu devo colocá-la no outro olho, neste caso no olho esquerdo, quando anteriormente estava no olho direito, sendo que de base inferior, e no esquerdo agora de base superior. Duplo teste de Maddox. É um teste subjetivo que eu preciso da colaboração do paciente. Ele vai observar duas linhas, uma vermelha e uma branca, que é o resultado da aplicação de prismas sobre o olho, e assim esses prismas, que são prismas raiados ou filtros raiados, vão gerar, ao invés de um ponto, uma linha, sendo que o filtro vermelho gera uma linha vermelha, e dependendo da orientação das raias, eu tenho raias verticais e horizontais. Neste exemplo, com as raias na posição vertical, eu tenho uma faixa ou uma linha na horizontal. Uma linha branca e outra vermelha, sendo que a branca corresponde ao olho esquerdo. Como elas estão muito próximas aqui, eu estou vendo que não há nenhum desvio vertical nesse paciente. Vamos ver agora o exemplo de uma esotropia. Observe que eu mudei a disposição das raias. Desta vez, elas estão na posição horizontal e eu devo ter duas faixas, uma vermelha e outra branca, separadas, uma vez que eu tenho um desvio convergente aqui. A partir dessa visão, eu posso pedir para o paciente informar quando ela se sobrepõe com a anteposição de um prisma de Risley, que nós vamos ver mais tarde. Então, esse é um desvio, né? Essa informação é uma informação subjetiva. O paciente verá as duas faixas, né? Uma branca e outra vermelha, e neste caso, ele também pode orientar a aplicação de um prisma para que as duas faixas se tornem próximas uma em cima da outra. Aqui, neste exemplo,
eu tenho agora a diplopia oblíqua. Eu não faço o tratamento da diplopia oblíqua com prismas. Ela necessariamente deverá ser corrigida com a cirurgia. Numa diplopia oblíqua, eu tenho uma dificuldade de fazer a correspondência dos dois olhos devido à posição do olho torsionada, né? O olho ficou em ciclo torsionado, onde eu posso ver aqui que a fóvea de um olho não está na mesma altura da fóvea do olho desviado ou ciclo torsionado. Uma exotropia e, mais uma vez, as duas faixas, uma branca e uma vermelha, separadas diante do desvio. Eu tenho agora aqui duas faixas, sendo uma vertical vermelha mais abaixo e outra vertical branca mais acima, indicando a presença de um estrabismo vertical e outro horizontal. Não é aqui um estrabismo oblíquo. Na verdade, eu tenho uma hipertropia de um olho e um desvio externo do outro olho, como aqui. Eu tenho um desvio externo ou uma exotropia do olho direito e uma hipertropia do olho esquerdo. Eu também posso alternar os prismas, colocando um prisma de base agora superior no olho direito e um prisma de base interna no olho esquerdo. Muitas vezes eu preciso também corrigir desvios grandes, mas fazendo a decomposição dos dois prismas de modo a reduzir sua espessura. Eu tenho aqui uma hipertropia, ou E sobre D, essa é a notação que eu adoto, onde eu tenho 16 dioptrias prismáticas de desvio vertical, ou o olho esquerdo mais alto que o direito, e um desvio horizontal em exotropia de 6 dioptrias. Então eu posso decompor e fazer 8 dioptrias prismáticas de base superior no olho direito e 8 dioptrias prismáticas de base inferior no olho esquerdo, de 16 para 8, reduzindo sua espessura. E 3 dioptrias de base interna no olho direito, com 3 dioptrias de base interna no olho esquerdo. Sobrepondo esses dois prismas em cada olho, eu vou precisar calcular o vetor resultante ou o prisma resultante da sobreposição desses dois prismas, que é um prisma oblíquo. Não confundir com a diplopia oblíqua, nesse caso de tratamento. Eu estou aqui tratando um desvio grande, de 16 dioptrias vertical, e um desvio de 6, até pequeno, de 6 dioptrias. Resolvendo esses prismas, eu tenho que usar a fórmula da hipotenusa, porque eu tenho na projeção feita aqui, eu tenho um triângulo retângulo, sendo um cateto de 8 dioptrias e um outro cateto de 3 dioptrias. 3 e 8 dioptrias eu vou ter uma hipotenusa resultante e também um ângulo de ação. Neste caso, a resultante é igual a 8,54 graus, ou dioptrias prismáticas. Vocês não precisam mais fazer esses cálculos, caso eu tenha que prescrever esse tipo de prisma, uma vez que o laboratório já faz o cálculo, ou ele já resolve o prisma. O laboratório já refaz esse cálculo para resolver o prisma. Prisma de Risley. O prisma de Risley é um prisma acoplado ao foróptero e que oferece muitas vantagens na hora de medir o desvio. Utilizando as faixas de Maddox, eu vou pedir ao paciente, neste caso é um teste subjetivo, eu vou pedir para o paciente indicar a sobreposição das duas faixas, a vermelha e a branca, e assim eu tenho a medida do desvio. Neste caso aqui, ao rodar o parafuso na posição de medida horizontal, como vemos aqui, com o 0 na posição 12 horas e o 30 dioptrias na posição 3 horas. Ao girar o prisma, o paciente informa que com 12 dioptrias
eu tenho a anulação do desvio. Neste outro exemplo, ao girar o prisma, eu tenho um prisma resultante de 10 dioptrias de base externa. A direção do dial indica a posição da base. Agora, neste exemplo, faremos medidas na posição vertical. 8 dioptrias de base inferior e aqui 12 dioptrias de base superior. O Risley está acoplado à maioria dos forópteros, facilitando a medida do desvio com a refração do paciente. Quer dizer, ali atrás já tem a refração do paciente, que pode facilitar em termos de acomodação, e o paciente informa a situação dele mediante a correção, e ele informa se há alinhamento das imagens ou não. O prisma de Fresnel, já encerrando, é um prisma criado por um grupo de pesquisadores ópticos de São Rafael, na Califórnia, Estados Unidos, em 1970. Eles desenvolveram uma série de prismas chamado Fresnel Press-On. São prismas finos de membrana plástica com potências de 0,5 até 30 dioptrias prismáticas. O objetivo é afinar a correção óptica com prismas finos ou películas, desenvolvido a partir da proposta de Fresnel em 1821. Na proposta de Fresnel, sabemos que mesmo uma parte pequena de um prisma de 25 dioptrias contém 25 dioptrias de efeito de desvio do raio luminoso, né? Ou desvio da imagem. Neste caso, pegando apenas a pontinha aqui de um prisma de 25, eu também tenho 25 dioptrias que, colocados um ao lado do outro, eu tenho a formação de uma película de Fresnel ou lente de Fresnel que eu posso sobrepor à refração do paciente ou ao óculos do paciente. Aqui a película comercialmente vendida e a aplicação nos óculos. Eu preciso que também tenha a orientação de aplicação, se é base interna ou base externa, superior ou inferior. Isso reduz bastante a espessura do prisma nos óculos e oferece a vantagem de corrigir grandes desvios. A desvantagem é o aspecto estético. Já finalizando, eu gostaria de trazer algumas informações finais. É sempre importante, após a confecção dos óculos, que o oftalmologista confira se está tudo ok e se o paciente traz a melhor notícia que ele gostaria de ouvir, que não está vendo mais duplo. Muitas vezes é necessário que eu tenha mais de uma consulta para conseguir o prisma adequado e colocá-lo numa armação de prova e ver a reação do paciente, se ele está vendo duplo ainda ou não. Uma vez adaptado, você pode prescrever. Alguns pacientes informam bem os testes para a determinação da diplopia, outros têm mais dificuldade, por isso, às vezes, uma consulta só não vai resolver o problema. Outros pacientes possuem variações do desvio, né? Pequenas variações que podem interferir na confecção dos óculos, então é importante você detectar essas variações. Muitas vezes você pode conseguir corrigir totalmente, ou outras vezes ter uma subcorreção e ter aí que trocar os óculos onde você passou o prisma. Muito obrigado a todos e agradeço a sua atenção e até a próxima aula.